Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite. Boa noite, queridos. Vamos ficar em pé na presença desse Deus maravilhoso. É bom receber a família Fé Cristã nessa noite, aonde vamos ter a oportunidade de nos assentar à mesa com o Senhor. Quantos criaram expectativas para chegar aqui nessa noite? Quantos estão preparados para entregar o seu melhor? Digo amém bem forte. Então eu quero te convidar a levantar as suas mãos como um sinal de rendição. Vamos levantar mãos santas. Aquele que vive, aquele que reina. E é Ele quem está no governo nessa noite. É Ele quem está no comando, através do Espírito Santo do Senhor. Feche seus olhos. Vamos preparar ao Senhor um trono de adoração. Vamos preparar e entregar a Ele um trono de louvor. Eu quero convidar você agora a se render totalmente a Ele. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua doce presença, invocando o Teu nome, engrandecendo ao Teu santo e poderoso nome. Somos gratos a Ti, porque aqui chegamos para nos assentar à mesa contigo. Pai, nós somos felizes por essa oportunidade. Nosso coração se alegra em estar na Tua presença. Aqui, Pai, é o melhor lugar que poderíamos estar, diante de Ti, derramando o nosso coração, confessando diante do Senhor o nosso amor, a nossa devoção. Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar agora. Espírito da verdade, que o mundo não conhece, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, nesta noite. Desde o início desta reunião, toma o Teu lugar. Tu tens liberdade para fluir. Tu tens liberdade para ministrar aos nossos corações. Tu tens liberdade, Pai, para nos dirigir ao centro da Tua vontade. Nós Te queremos, Senhor. Nós Te desejamos. O nosso coração se derrama diante do Teu trono e pedimos, Espírito da verdade, toma-nos pelas mãos. Conduza-nos à sala do trono nessa noite. Abre, Pai, abre o caminho. Os céus estão abertos, Fé Cristã. Os céus estão abertos sobre nós. É ano de decisão, é ano de posicionamento e é ano de conquista na presença desse Deus que vive, que reina e que está aqui nessa noite para receber tudo que você saiu da sua casa para entregar a Ele. Ele vai receber. E se você acredita dessa maneira, se você crê e tem convicção no teu coração dessa maneira, eu quero que você aplauda o mais forte. Levanta o trono de louvor, o trono de adoração. Levanta Ele nessa noite. Levanta, levanta. Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar aquele que vive, aquele que reina eternamente. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos nos assentar contigo na tua mesa e renovar a nossa aliança contigo.
Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que estou curado em nome de Jesus. Oh, 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 Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Celebre nessa noite. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. livre estou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por você. Quando a iniquidade me levou, minha dívida pagou, me amou.
dia condenado for. Você pode cantar nessa noite e declarar isso. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim. Nós somos livres. Toda iniquidade Ele levou, e a dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos constrange. Aleluia. Declare. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ele vive, Ele vive. Declara, igreja, o seu Deus vive. Vai ao inferno, Ele vive, tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou a vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Aleluia! Aplauda Ele! Aplauda Ele! Nós iremos nos assentar à mesa do Rei. Quantos estão felizes por este motivo? Quantos estão felizes por assentar-se na mesa do Rei, renovar a sua aliança? Dê um glória a Deus aonde você está. Dê um brado de vitória. Glória a Deus! Será que você Aleluia! pode celebrar isso? Glória a Deus! Vem mais pra cá. 1, 2, 3. Não, não, não. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Existe um lugar preparado para mim e para você. Você pode glorificar essa noite.
anjos. O que eles faziam? Que voavam ao redor do trono. Eles voavam. Que voavam ao redor do trono. Que voavam ao redor do trono de Deus. O que mais que João viu? João viu os 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? era Jesus. Nazaré. Não era o realidade Santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos, que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando. se prepare para que tu veja. João viu E não mais pôde suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vencer? Cadê os vencedores aqui? Aleluia! João viu, e eu também espero ver O que foi morto e reviveu. o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e por isso a vida eterna nos concedeu. Quem sabe canta. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, O que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando. Se prepare. Declare, igreja. Não era um sonho. Declare, igreja. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Jesus Cristo. Se prepare para que tu veja. Não era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvido? Das igrejas, Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu, ele viu, ele viu. Aleluia, aleluia. Ele viu, ele viu. Quantos aqui são livres? Quantos são curados? Quantos creem que o Senhor levou a sua dor e as suas enfermidades? Quantos creem aqui nesta noite que vocês são livres? Então levante as suas mãos e diga obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor se entregou por mim. E hoje eu sou livre. Eu sou livre para te adorar. Aleluia. Levante as suas mãos e agradeça, louve o Senhor nesta noite. Minha dor ele levou, ele levou. Meu pecado
presença do Senhor aqui nesta noite. Ele se faz presente no nosso meio. Oh, obrigada, Senhor. Você pode declarar: eu adoro. Eu adoro. Eu adoro por quem tu és. Eu adoro porque tu fez. Oh, Senhor, obrigada. Porque eu não merecia nada, mas o Senhor entregou o seu único filho para me salvar. O Senhor entregou o seu único filho para me salvar. Aleluia. Levante as suas mãos nesta noite e adore a Ele. Adore a Ele. Levante um brado de louvor a Ele. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluias, aleluias. Celebre. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Deus, aleluia, aleluia. Está consumado. O Cordeiro de Deus está aqui, igreja. Tira o pecado do Oh, mundo. o leão da tribo de Judá dá o seu rugido. Está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Glória a Deus. Tetelestai, Aleluia. o preço foi pago. Cadê o brado de vitória do povo mais vencedor da terra? Cadê os vencedores da terra? Aleluia! Está consumado! Está consumado! Oh, aleluias! Aleluias! Glórias ao teu nome, Senhor! Oh, diz a palavra de Deus em Apocalipse que nós somos um povo que sai para a vitória. Quando nós saímos, nós estamos certos que saímos para a vitória. É tempo do povo de Deus levantar a sua voz em louvor, em gratidão, porque nós já esmagamos a cabeça do adversário e o lugar dele é debaixo dos nossos pés. As nossas expectativas nesta noite estão no Senhor e nós vamos sair daqui com uma semana iniciada em vitória. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aplauda Ele, aplauda, celebre. Tetelestai, está consumado. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus. Leão da tribo de Judá, recebe, recebe o louvor, recebe a adoração, recebe, 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 recebe.
Abre os céus, abre os céus, abre os céus nesta noite. Receba, 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 receba. Oh, já adoramos, Senhor. A sua adoração atrai a presença de Deus. E quando a presença de Deus está, alguma coisa acontece. Eu não sei o que é que você saiu a ver no deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu sei que está consumado. A sua vitória já foi dada, já foi decretada, já foi liberada. Crê somente. Diga para a pessoa que está do seu lado: crê somente. Qual é a sua parte? Crê somente. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Você pode dar um abraço no seu irmão, um tchau, enfim. Uma paz do Senhor para quem ainda você não viu. E sentar aí abençoado em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje com um propósito, uma designação do ministério com crianças da nossa igreja. Todos nós sabemos que dia 12, quarta-feira, é Dia das Crianças, né? Nós comemoramos o Dia das Crianças. E nós, como não vai ser diferente, todos os anos nós abençoamos a vida das nossas crianças e aproveitamos essa data também para evangelizar, para convidar mais crianças. É um evento ponte, aonde você pode trazer o seu sobrinho, aonde você pode trazer o amiguinho do seu filho, aonde você pode trazer o vizinho, enfim. É importante, diga, é importante, que todos nós estejamos engajados nessa missão de evangelizar as crianças. Então diga, eu tenho uma missão para dia 12 de outubro. Então não é uma festa de entretenimento apenas. Embora nós estejamos nos organizando, vai ter sim comes e bebes, vai ter muito doce, vai ter refrigerante, e graças a Deus e a vocês, né, que vão proporcionar isso a quem estiver aqui, é uma festa aberta à nossa igreja. Então você que faz parte dos colaboradores, do diaconato, do presbitério, olha, você está aqui convidado e convocado para estar servindo conosco nesse dia. Vai começar às 2 da tarde, às 14 horas, e você vem, está conosco, com certeza vai ter algo aqui para você estar auxiliando, para você estar fazendo. O pastor costuma dizer assim, se não tem nada para fazer, você vai orar. Que, na verdade, é a primeira coisa que nós precisamos estar fazendo. Não é verdade? Às vezes a gente acha que tem que estar atuando com o microfone, tem que estar atuando em algum setor, mas a nossa maior e primeira atuação deve acontecer na esfera da oração. Porque no reino espiritual, tudo é gerado primeiramente na esfera da oração. Então, esse é um período que eu já estou contactando nossos intercessores, pedindo oração, cobertura espiritual, porque eu creio que todo esse ambiente é tomado pelo Espírito de Deus, para que quem estiver aqui receba da parte do Senhor a salvação em primeiro lugar. As nossas crianças precisam ser salvas. Amém? Não é porque é filho de crente que é salvo, sabia? Nós precisamos falar de Jesus para as crianças, para que elas saibam quem é Jesus e para que elas queiram aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E eu costumo dizer que as crianças são a melhor parte do rebanho. É a nossa preciosidade. E criança aqui na nossa igreja não dá trabalho. Criança dá fruto. Né? Eu trabalho com as meninas. Nós temos aqui uma equipe maravilhosa que cuida, que ama as nossas crianças. Nós temos sido muito, muito ministradas essa semana pela irmã Lucidalva, a esposa do Cristiano. Ela tem feito devocional conosco. Gente, está tremendo. Unção pura essa mulher. Então, imagina, se nós adultos sentimos essa unção, imagina as crianças sendo ministradas por cada uma delas que está orando, que está jejuando, que está se preparando. Então, a gente aqui não tira as crianças do salão para intertê-las, para que você se sinta mais confortável e assista o culto. Não, porque elas não atrapalham. Crianças aqui são treinadas para frutificar. Amém?
E eu gostaria, então, de continuar contando com as suas orações. Então, se sinta convidado para estar aqui, dia 12, a partir das 14 horas. Nós vamos ter um culto na linguagem das crianças. O nosso grupo Fé Cristã de Louvor vai estar aqui. Amém? Eles vão estar ministrando as nossas crianças na linguagem delas e vão derramar essa unção de louvor, de adoração sobre a vida das nossas crianças. As professoras do Ministério Infantil, os monitores, todos estarão aqui. Então, honre essas pessoas, honre a sua igreja e faça mais. Traga uma criança, traga um visitante, traga um amigo, se responsabilize por usar o seu veículo, o seu carro, para fazer com que essas crianças consigam chegar até nós. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Crianças, amém, crianças? Amém? Então, tá bom. Deixa eu falar algo rapidinho. De sábado, nós voltamos com os encontros com os adolescentes. Então, assim, se você é pai, é mãe, é cuidador, é responsável por um adolescente de 12 a 18 anos, 17 anos, manda para cá. Sábado, a partir das 19h30. Ok, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Boa noite. Como é bom tê-los aqui. Deus cruzou os nossos caminhos. Deus nos uniu. Um sentimento precioso brotou no meu coração em relação a vocês. E eu espero que no coração de vocês também em relação a mim. Eu aprendi a amar vocês. E eu espero que vocês também me amem com todos os meus defeitos. Eu não vou estar nessa sozinho. Eu não vou suportar vocês com todos os defeitos sozinho. Vocês têm que também me amar e me suportar com todos os defeitos. Amém? Deus é bom demais. Muita chuva e mesmo assim a gente compareceu. Tudo bem, Benedito? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom, meu querido? Estou sentindo você mais magro. Ele fez a bariátrica, então é um elogio, né, Fabiana? Fabiana também, né? Tá gatíssima, né? Glória a Deus, aleluia. A minha esposa também fez. Gente, é uma luta brigar com esse negócio de obesidade, né? Deve ser um principado, uma potestade, porque o negócio é terrível. Emagrecer é difícil demais, mas pegar uns quilinhos eu vou te falar uma coisa, ainda mais sendo pastor, amados. Vocês não imaginam a tentação que é ir na casa dos irmãos. Não é? A Bíblia diz que Jesus, acusavam ele de ser comilão e beberrão. Então isso é coisa de crente mesmo, não é? Então a gente vai, não tem como recusar, a gente partilha da bênção, né? Depois pede perdão por causa da gula. Mas glória a Deus, vocês são assim, muito queridos, muito especiais. Se eu não fui almoçar na tua casa, nem jantar, nem tomar café, pode convidar que a gente vai, viu, Benedito? A gente vai. É bom demais estar com os irmãos, né? Hoje a gente passou um tempo tão precioso juntos, e o marido da Cíntia estava junto, o Tiago. Cadê a Cíntia? Está ali, foi muito precioso mesmo, né? Glória a Deus. Está tudo bem aí desse lado? Meire está bem? Maridão querido, o filho, tudo bom? Muito bem, glória a Deus. Nós temos 2 momentos especiais no culto hoje. Eu preciso que alguém pegue para mim, por favor, o certificado de batismo. A Leise já foi pegar, né? Batismo não, de apresentação de bebê. Hoje temos um bebê para apresentar, né? O bebê veio. Ah, glória a Deus, está vindo, né? Tá. Não foi combinado, né? É só filhinha, né, Charlie? Glória a Deus. Maravilha. Tá chegando. Obrigado, viu? Por favor. Tá chegando aí, né? Deixa chegar.
Enquanto isso, eu vou fazer outro momento, tá bom? Enquanto está chegando, a gente faz outro momento. Eu posso fazer outro momento já ou não? É que tem que perguntar para alguém aqui, peraí. Eu posso ou não? O pai chegou, a mãe chegou? Chegou, não chegou? Está aí, não está aí? Então tá bom. Não era surpresa, né? Eu não sei se é também. É surpresa? Todo mundo sabe, menos eu. Tá, então vamos fazer a apresentação da Agnes. Esse povo não combina nada comigo. Eu sempre falo assim, não conta surpresa para mim, que eu sou um terror, né, Daniel? Só a graça de Deus. Vem cá. Tá aí, tudo bem. Avó, cadê a vovó? Vem cá também. Isso, vamos ficar aí juntinhos. Eu fico aqui, tá bom? Gente, esse é um momento muito especial na vida da igreja, porque é sinal que a igreja está crescendo. Amém? Como é bom a gente receber essa bênção do céu, né? Mais um rebento, mais um filho, mais um herdeiro. E a palavra fala a respeito do filho como bênção sobre as nossas vidas. E o Charlie, ele foi durante um bom tempo nosso colaborador, nosso funcionário, e a gente tem um carinho muito grande por ele. A Grazi está na igreja já faz quanto tempo, Grazi? 22 anos. A mãe da Grazi, a Rosângela, nunca mais você me convidou para comer aquela feijoada. Eu tive um episódio interessante lá na igreja da Eusébio Savaio. Eu estava elogiando a feijoada da Rosângela, que feijoada maravilhosa. A minha mãe bateu atrás e falou assim, mas é melhor do que a minha? Eu falei, não, feijoada de mãe não tem igual. Então você só perde para a feijoada da minha mãe. Então também está com a gente faz bom tempo. Quando você chegou na igreja, você tinha quantos anos, Grazi? 4 anos. Imagina, 4 anos, não é? Agora ela está com 17. A Michele e o Daniel estão aqui como padrinhos da Agnes. Acertei? Porque disseram assim, vamos botar um nome muito chique, né, para o pastor se perder na hora da apresentação, né? Mas eu quero dar aqui uma palavra para vocês. É uma palavra que geralmente nós damos todas as vezes que temos o privilégio de apresentar uma criança a Deus. E é algo assim que os pais precisam compreender a importância espiritual deste momento. Como é especial. Por quê? Porque a criança, ela é apresentada a Deus, não à religião. Muitas vezes nós apresentamos a criança à religião. E ela precisa ser apresentada a Deus, conhecer a Deus, ter uma experiência real com Ele, para que quando ela cresça, não se desvie deste caminho. Este mundo está muito carente de Deus, somente Deus pode botar freio nessa sociedade odierna. E nós somos tementes a Deus e nós precisamos transferir esta fé para as nossas crianças, para os nossos bebês. Então, por conta disso, nós temos um momento especial no culto. A palavra nos ensina em Lucas 2:22, e cumprindo-se os dias da purificação dela, da criança, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Dentro daquilo, que era costume judaico, segundo as leis,
a criança não era batizada, ela era apresentada ao Senhor. Então nós compreendemos a importância desta apresentação e vai chegar uma hora onde a criança vai precisar se decidir, não é? Ela cresce, vai sair daquele tempo de inocência e ela precisa se entregar para o Senhor. E ela precisa compreender a importância do batismo e o seu significado, porque Jesus morreu por ela naquela cruz, se entregando para perdão dos seus pecados. Amém? Aí você diz, mas pastor, criança não tem pecado. A Bíblia discorda, não é? Como é que diz lá, em Salmo 51, 55 mesmo? 51, 5. Eu fico aqui procurando a Michelle. Cadê a Michelle? Ela que me salva nessa hora aí. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui é o rei Davi falando, hein? É Davi falando. Olha o que diz aqui. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Aí você fala, mas que pecado que tem uma criança dessa? O pecado não é um ato praticado, é uma herança recebida por conta de Adão e Eva que pecaram. E a Bíblia diz, logo todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Oi? Onde você estava? Então está perdoado. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo, nem um justo sequer. Então somente o sangue de Jesus pode nos lavar, purificar e santificar da condenação eterna. Amém? Aleluia. Então, Charlie, você tem essa responsabilidade. E nós temos feito isso nas últimas vezes que temos apresentado uma criança. Ou seja, o pai carrega a criança. Tem mãe que briga, nessa hora não quer nem que o pai carregue. Não, sou eu que vou carregar. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a própria mãe destitui o pai da sua responsabilidade. E nós vivemos em tempos onde essa questão de paternidade parece não ser tão importante, mas é essencial, sabe por quê? Porque a paternidade dá proteção, dá provisão e dá direção para a criança. É muito importante o pai entender qual é o papel dele na criação do filho. A responsabilidade não é só da mãe e ele dá o dinheiro. Não. Ele é o sacerdote do lar. Ele é o cabeça. Ele é o esteio. O Charlie é uma ripinha. Como que a tua criança chora de noite, Charlie? Vai? Não, Capricha. ela chora assim. Tá bom. A carinha da Agnes. Não chora não, viu? Deus é bom. Tem que ser valente, né, amados? Então é muito importante, Charlie, você entender qual é o seu papel, né? Antes de ser diante da família, é diante de Deus, porque nós precisamos dar testemunho. Amém? E eu acredito na bênção do Senhor sobre a vida da Agnes. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estender as mãos para cá. Foto, Agnes. Diga assim, Charlie. Eu me coloco diante do Senhor Eu me coloco diante do Senhor e da sua amada igreja e da sua amada igreja para apresentar para apresentar esta criança, esta criança, minha filha,
minha filha e filha da minha amada esposa. da minha amada esposa. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, pelo presente pelo que presente o Senhor nos deu. que o Senhor nos deu. Obrigado Obrigado por cada vitória, por cada conquista, por tudo aquilo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em em favor de nós e dela também. desde a sua Concepção diante do Senhor. eu prometo Amá-la como sacerdote deste lar, ensinar os teus caminhos e mostrar a tua vontade. que o teu temor Possa brotar neste coração e que todo testemunho seja para teu louvor, honra e glória. Amém. Pai. Neste momento eu quero apresentar a Ti a Agnes e quero Te agradecer pelo Teu milagre na vida desta criança, porque ela é uma bênção, Senhor. Obrigado pelos Teus feitos, pela Tua graça, bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida dela toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Podemos assentar. Ah, sim, tem que apresentar. Tem que dar o certificado para a mamãe. E ó, ganha a Bíblia da criança. Olha que legal, ó. Eu não tive uma Bíblia dessa, é Bíblia do bebê. Acho que eu vou comprar uma para mim. Olha que legal, ó. Não é? Você pode ler para Agnes. Você já sabe ler? Já? Então, tá, você vai segurar a Bíblia e a gente vai tirar uma foto bonita aqui, tá? Cuidado com o tapete. Vamos lá. Vamos tirar a foto. Vamos arrumar roupinha. Isso. Isso aí. Isso. Sorria, viu, Agnes? Vai lá. E em nome do Daniel e da Michelle, eu agradeço o carinho, porque é uma honra, né, Daniel? Né, Michelle? Glória a Deus. Aleluia. Agora temos outro momento. Eu não sei nem como é que eu faço, mas eu vou fazer. Só chamo? Cadê o Regis? Vem cá, Regis. Rápido. Rápido, rapaz. Que o tempo ruge. Deixa eu ver que horas são. Mas olha só. Boa noite. Eu quero chamar a Carol. Tá ouvindo? Cadê a Carol? Vem pra cá. Cadê a Carol? Pra você, vem, Carol. Lá vem, Carol. Lá já. Obrigado, Silvio. Não, se deixar, já viu o Silvio convertido? Ele vai ficar dízimo, dízimo e oferta. Ei! Eu não. Então eu vou chamar o Fábio aqui. Vem cá, Fábio. Ihu! Nem ele sabe o que é. Vocês vão cantar uma música. Vem cá. Vocês vão cantar uma música agora. Deixa eu contar um pouquinho a história desse casal. A Carol, quando era pequenininha, ela ia na igreja com a avó. Cadê a avó? Ela veio hoje. Tá ali a avó.
a Terezinha. Você tinha quantos anos? Chega mais pertinho assim. 4 aninhos de idade. Banguelinha, sem dente, né? A gente tem um vídeo feia. Olha lá, feia. Esse marido aí tá pedindo, né? Mas hoje é bonita, né? Glória a Deus. Linda, né? Ela Frozen. Esse menino é um piadista, né? Não, se der um microfone na mão dele, é um estrago. E deixa eu contar um pouco da história deles. O Fábio começou a namorar a Carol com quantos anos? 14 anos. 14 e 16. E foi assim um relacionamento um tanto conturbado por conta da família, da parte da Carol, né, Carol? E o Fábio, ele tinha todos os motivos para desistir desse relacionamento. E uma coisa que eu admiro no Fábio é que ele assumiu uma responsabilidade muito cedo e ele decidiu amar a Carol, viver com ela, se casarem, tem uma família linda, né? Os filhos estão aí? Cadê? Vem cá. A Duda, o Thomas não está? Chama o Thomas para nós. Cadê o Vitor? Vem cá, sobe aqui. Chega aí, para ficar no tapete. Esse tapete é ungido. Aí, cuidado só para não cortar aqui, ó. Tá. Olha aí que família linda, né? Olha só, gente, né? Desse casal feio, nasceram 2 filhos feios. Lindos, né? Graças a Deus. Só está chegando o Thomas aí. Então, eles tiveram altos e baixos no relacionamento. São 20 anos de casamento, né? 20 anos de casamento. Dia 5 de outubro. E homem guardar a data é raro. Não é? Ele guarda a data. Cadê o Thomas? Está chegando? Está chegando o Thomas aí. Thomas também é um filhão muito lindo. E Deus uniu esse casal. Vem cá, filho. Olha que meninão bonito. Eu falei para ele que eu vou trocar de óculos, Benedito. Eu vou comprar um desses. Deixa eu ver como é que eu fico. Em mim não fica bom. Esse óculos é só de gente nova, bonita. Eu tenho que ser assim, ó. Esse aqui é óculos de quem tem mais idade, ó. Você fica gatão, pode pôr aí. Aê, garoto. Em mim não ficou bom, né? Ficou, Benedito? Então eu não vou comprar, não. E são 20 anos de convivência. E hoje a Carol quer fazer uma surpresa para o Fábio, porque é aniversário dele esta semana. Amanhã. E ela quer te dar um presente. E quem vai entrar com esse presente são os seus pais. Podem entrar. Você tinha visto eles lá? Não? Viu agora, né? Já está chorando já. Olha, essa mulher também é fruto de um milagre. Já eu conto para vocês. Tudo bem, Beto? Tudo bem, querida? Tudo bom? Quer ficar aqui? Tudo bem? Por conta do Covid, ela ficou na UTI por quanto tempo, Beto? 34 dias, de muito sofrimento para o Beto. Quer vir para cá, Beto? Vem cá do ladinho da esposa. 34 dias em coma. De UTI e 24 dias entubada, 24. 23. Gente, ó, esse camarada te ama, porque eu vi estampado o sofrimento no rosto dele. A gente tinha que levantar 3 horas da manhã, menina.
3 horas para orar, porque, né, a gente tem que fazer uma corrente de fé poderosa aí para você estar aqui. Graças a Deus, o Senhor nos ouviu, né? Então, muito bem. Que presente é este, Carol? Aliança. Ela quer trocar as alianças. Então nós vamos orar e abençoar estas alianças em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em Coríntios 13, né? Vamos lá. Coríntios 13, que fala sobre amor. Vamos abençoar as alianças? Vocês podem estender as mãos. Quer ficar de pé, pode ficar. Pai, neste momento nós queremos abençoar estas alianças que a partir desta data este casal vai estar usando. Abençoe, Senhor, a troca e a renovação destas alianças. Abençoe este relacionamento, que ele seja marcado pela Tua graça e pelo Teu favor, e que possam viver lindos momentos como têm vivido, debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus, as alianças estão abençoadas. Então, venham para frente. Carol, deixa eu ficar aqui atrás, que daí eu vou aqui. Isso, você fica aí. Aí você pega a aliança da Carol. Fala alguma coisa espontânea para ela nesse momento. Não tenho o que falar. A Carol é um presente que eu recebi e procuro cuidar da melhor maneira possível. E estamos aí. O exemplo é a família que a gente tem, maravilhosa. E eu te amo. Oh. Carol. Eu só tenho a agradecer por 20 anos a gente estar junto. E Deus ouviu as minhas orações. Eu amo você e a nossa família. Ele falou que ela orou pouco. Pode sentar, gente. Deixa eu só fazer uma oração aqui por eles. Pode dar as mãos. Pai querido, que a Tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor possa firmar os passos desse casal e abençoá-los juntamente com a família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos tirar uma foto aqui, Beto? Vamos lá. Dá uma foto aí. Aqui o Fábio. Isso. Vem aí, filho. Tá ruim assim? Pode... Ah, tá. Vamos lá. Pode ficar do lado do Beto aí. Pode ficar do ladinho, Beto, que dá para pegar isso. Vai lá. Deus abençoe, amo vocês. Esta aqui é a irmã da Carol. Aí você fala, mas uma é loirinha, outra é morena. Esta nasceu de dia, esta nasceu à noite. Linda, Deus abençoe. Deus abençoe. Coloca para mim no telão, por favor, a nossa programação. Teremos, como a Janaína já falou, no dia 12 de outubro, a Festa das Crianças, que vai ser um evento ponte. O seu filho pode trazer outra criança, vai ser assim um momento muito especial na vida deles, através desse trabalho. Nós não apenas temos confraternização, mas evangelizamos também, apresentamos Jesus a outras crianças. Obrigado a vocês que têm contribuído, nos ajudado, que Deus possa multiplicar tudo aquilo que vocês têm plantado na vida das nossas crianças.
No dia 15, nós teremos uma reunião especial, uma convocação para todos os nossos pastores, presbíteros, diáconos e servos. Vai ser assim um dia muito especial. Eu gostaria que vocês pudessem estar aqui, aqueles que forem chamados, convocados, porque vai ser um dia muito especial. O início, a arrancada daquilo que temos para fazer, não só neste ano, no final deste ano, pós-pandemia, mas principalmente no próximo ano, onde Deus já colocou no nosso coração muitas coisas com respeito ao nosso planejamento estratégico. O batismo vai ser no dia 22 de outubro, o curso, às 19h30, o curso de batismo. Vai ser no dia 22 de outubro, às 19h30. Todos vocês que ainda não se batizaram, venham. Independente de vou me batizar ou não me batizar, porque esse dia elimina muitas dúvidas do coração de vocês. Vai ajudá-los assim demais. Eu já contei que tínhamos um irmão que ele se autodenominava ateu. Eu sou ateu, pastor convicto, e eu não quero saber de Deus. Mal ele sabia que o poder magnético de Deus estava lhe atraindo. O que foi que aconteceu? Ele veio num encontro desses e ele disse: pastor, eu não sei o que aconteceu, foi muito elucidativo, aprendi muita coisa, tirei dúvidas, mas aqui dentro de mim tem um sentimento que está falando para eu entregar minha vida para esse Jesus. Então Deus pode fazer uma obra linda na sua vida, Incentive os seus filhos adolescentes a estar aqui. Alguns pais dizem: pastor, mas se ele batizar e desviar, preste atenção, você não pode falar um negócio desse. A gente não batiza para desviar, é a mesma coisa de dizer: não vai casar não, vai casar para separar. Percebeu? Então a gente tem que falar com sabedoria. Você tem que crer que o seu filho já é de Jesus, e o batismo é uma manifestação pública de que ele se decidiu por Cristo. Jesus se batizou, desceu as águas para nos dar o exemplo, e nós, igualmente, neste tempo, morremos para a velha vida, renascemos para a nova vida, e mostramos ao mundo que somos discípulos de Cristo. Amém? Temos aí então no dia 23, vamos orar para não chover, o batismo às 9 horas da manhã, domingo. Uma vez nós fizemos um batismo, amados, mas estava tão frio, foi lá na chácara do Neco, estava 11 graus, 11, amados, mas aquele dia eu batizei, eu desci as águas junto com a equipe, mas eu vou dizer para vocês, Deus nos encheu assim com tanta graça, que a gente batizou de boa, nem sentiu tanto frio assim, foi assim, muita graça. Saudade do Neco, do Neco, da Alessandra. O integrando não vamos fazer no dia 30 por conta do Daniel e da Michele, que profetizaram aqui, abriram a boca, não sei porquê, disseram assim: mas pode ter segundo turno. E teve mesmo segundo turno. Mas estamos orando pelo Brasil. Ore pelo Brasil, não apenas ore. Cumpra com a sua responsabilidade cívica, mas vote certo. Amém? Amados, nós estamos travando uma grande guerra espiritual. Vocês não sabem. Quer que eu chame? Eu chamo. Vem cá. Desamarra aí, filha. Aí fica amarrado. Você quer entrar, Matias? Matias? Ele não para, ô Fabrício. Ele não fica quietinho, não. Você fica, só se for dormir, hein? É o filho do João. A Suelen. Suelen, você pode entrar a hora que você quiser, viu, filha? Só não pule aí que é perigoso. Qualquer coisa, puxa, um colaborador aí te auxilia, enfim. Aí em novembro nós vamos ter a consagração dos nossos oficiais, pastores, presbíteros, diáconos e obreiros. Vai ser uma grande bênção. Ore principalmente por esse dia, porque é um dia que nós vamos ganhar uma grande guerra. E temos a formatura daqueles que fizeram o curso de crescimento espiritual, são cerca de 80 formandos, e vai ser muita bênção.
Se você não terminou de estudar ainda, faz um esforço. Assista lá os cursos, faz lá as provas e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Para você que não pegou o integrando, eu preciso que você pegue. Por quê? Porque a gente faz a programação dos comes e bebes com essa previsão. Então é importante que você pegue lá na saída e preencha. Por quê? Você que não fez ainda o integrando, é necessário você fazer. O que é o integrando, pastor? É você sendo integrado à igreja como o corpo de Cristo. Você que estava na igreja, de repente por algum motivo saiu, está voltando. Você que está chegando agora, você que se converteu. Então é muito importante vocês fazerem o integrando. Com respeito ao batismo, nós temos um formulário lá que é preenchido. Você destaca essa parte e entrega. Somente essa parte você deve entregar. O restante vai ficar para você estudar e ler, tá bom? Por favor, ler e estudar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu... Vamos ficar em pé? Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode. O Espírito está aqui. O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Tão certo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Pai, este ambiente é teu. Esta igreja é sua. Como é bom estarmos aqui juntos para te louvar, te glorificar, exaltar e bendizer. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te coroamos, nós te entronizamos nesta noite. Senhor, manifesta a tua presença neste lugar. Manifesta, Senhor, a tua presença neste lugar. Aleluia. Aleluias. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. O rebabalabahaso requecanaso shikamanayasa. Que a tua presença tome este lugar, Senhor. Que a tua presença tome este lugar, Senhor. Korekashalamanayasa. Aleluia. Sabemos que tu estás aqui. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo tu és. Aleluia. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Maravilhoso é Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Mais uma vez, maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar em Tuas vestes, maravilhoso
revela, Senhor. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 10, versículo de número 27. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Continua, Senhor, falando ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Com quem eu falo nesta noite? Pessoas normais. Por quê? Porque muitas vezes nós começamos a nos achar não tão humanos assim. E por não entendermos isso, nós não damos importância para aquilo que é espiritual. Porque nós só conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós quando entendemos quem nós somos de verdade. E quando você chega aqui, você é confrontado muitas vezes pelo diabo. Ele diz: você não deveria ter vindo ao culto, você é imperfeito, você não teme a Deus, você é um pecador, você sabe que o teu coração está longe dele, você diz que tem Deus, mas Deus não te tem. E por conta disso, você se entristece e se fecha, achando que Deus te rejeita. E eu quero te falar nesta noite que Deus te ama. Deus sabe que você está endividado. Deus sabe que as tuas contas estão atrasadas. Deus sabe que você tem passado por apuros. Deus sabe muitas vezes que o teu nome está negativado, com restrição. Deus sabe das tuas limitações com respeito a dinheiro, com respeito à sua vida pessoal, até mesmo com respeito à sua vida profissional. O fato é que muitas vezes nós usamos uma capa e tentamos esconder, e nós fazemos isso até mesmo com Deus. Quando alguém te pergunta como é que você está, você fala: eu estou ótimo, eu estou muito bem. Eu me lembro do meu padrasto, ele não estava bem, eu levei ele no médico. Aí ele sentou lá na cadeira e o médico falou: como é que o senhor está, seu Bartolomeu? Ele falou: estou ótimo. O médico disse: o que é que o senhor está fazendo aqui? Paulo disse: miserável homem que sou. Ele entendia a sua miserabilidade, e isso só Deus pode nos mostrar. Nós precisamos nos desnudar diante de Deus, porque a nossa tendência, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, é de querer ser aquilo que nós não somos. O que a internet faz? Ela mostra aquilo que você não é, e nós queremos postar tudo, nós queremos mostrar tudo, como se aquilo fosse de fato quem nós somos, e representasse a nossa realidade. Não estou falando que você não pode postar as suas lembranças, é claro que pode. Eu estou falando que muitas vezes nós postamos aquilo que nós não estamos vivendo. Eu me lembro de uma irmã da igreja querida, ela foi experimentar algumas roupas, e ela aproveitou para tirar fotos no provador, só que ela esqueceu de esconder a etiqueta, então aparecia a etiqueta, ela não se deu conta, publicou, e virou piada, porque ela estava lá, na sua inocência, querendo mostrar aquilo que de fato ela não era.
Aquela roupa não era dela. Ela só estava experimentando. Tinha ficado bem, ela tirou a foto. E a sociedade, ela não perdoa. Porque a sociedade, ela quer te ferir. A sociedade, ela quer te machucar. A sociedade, ao mesmo tempo, quando incentiva você a usar a máscara, não demora muito tempo, ela própria arranca de você. Porque quer te expor, porque quer te humilhar. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque nós dependemos dele. Nós sabemos que não somos nada sem ele. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então aqui, nós temos pessoas que vão precisar enfrentar uma guerra esta semana. Problemas que, se não for Deus resolver, a pessoa humanamente não sabe como vai resolver. Não tem para onde correr. Não tem a quem pedir socorro. Nós temos pessoas aqui que estão doentes, que descobriram uma enfermidade há pouco tempo, estão temerosas com respeito ao tratamento, com respeito à evolução da doença, com respeito ao futuro. Tem pessoas aqui que estão em processo de separação. E talvez você tenha entrado aqui dizendo: se Deus não falar algo no meu coração hoje, eu vou me separar, eu vou me divorciar. Nós sabemos que tem pessoas aqui que estão do lado de outra pessoa infeliz. Parece que aquele sentimento do passado morreu. A vida a dois não tem mais sentido. E cada um pensa em si, não pensa nos filhos. Então nós estamos vendo relacionamentos se desgastando, derretendo, acabando. Nós temos filhos aqui, que estão aqui forçados, que não querem estar aqui, que não têm prazer de buscar Deus, muitas vezes porque não vê testemunho dos próprios pais, não sei. Quando não, estão aqui arrastados, obrigados, porque eles têm conhecido a religião e não o Deus verdadeiro. Quando você conhece o Deus verdadeiro, você se apaixona por Ele, e você não quer mais viver sem Ele. Tem pessoas que estão aqui hoje, enfrentando crises terríveis na sua alma, crises de identidade, crises existenciais. Ao mesmo tempo que elas dizem: eu amo a Deus, o pecado parece que é mais forte, porque elas não conseguem resistir às tentações e pecam. Esse é o nosso quadro. Nós dizemos para Deus: Deus, eu não vou mais ser assim, eu não vou fazer mais isso. Daqui a pouco você escorrega, tropeça e cai. E o segredo é você não ficar caído. A Bíblia diz que o justo cairá por 7 vezes e se levantará, não ficará caído. Muitas vezes você pensa que a queda é o fim de tudo. Não, a queda não é o fim de tudo, é o tratamento de Deus. Muitas vezes Deus permite, e a palavra fala que Ele coloca diante dos seus filhos e filhas pedra de tropeço, para que não se percam. Deus muitas vezes Ele precisa resgatar você. Você está caminhando na beira do abismo, você está brincando com fogo, e quem queima com fogo acaba se queimando. Tem pessoas aqui que estão infelizes. Eu não tenho sentido de viver, eu não sei para que eu nasci, eu não sei nem porque que eu estou aqui nesse culto. Eu quero te falar uma coisa:
O Senhor te trouxe para cá para falar que Ele te ama, para falar que você não está perdido à mercê da sorte, esquecido e abandonado. Só que você tem que aceitar isso como verdade no teu coração, porque muitas vezes a mente fala mais alto, e você diz: não pode ser, olha a minha vida do jeito que ela está. Preste atenção, tudo isso que você está vivendo é passageiro. Deus está te preparando para alçar voos maiores. Se fosse fácil, todo mundo chegava lá, mas nós estamos num processo de transformação. Teve um homem que tentou salvar uma borboleta. Ela ainda estava no casulo e parecia que ela tinha muita dificuldade para romper, para sair. O que ele fez? Ele tirou ela do casulo. Quando está no casulo não é borboleta, como é que chama? É uma lagarta. Aí tirou ela do casulo. Sabe o que foi que aconteceu? Morreu. Não tenta interromper os processos. Nós estamos num processo de crescimento, de maturação, de melhora, de crescimento. E tem coisas que eu não gostaria que acontecesse com você. E eu sei que tem coisas que você não gostaria que acontecesse comigo. Mas tem coisas que são necessárias. Elas vão forjar em nós um caráter, uma personalidade, um novo temperamento, uma identidade. Então muitas vezes você olha lá para o casulo e você fica penalizado por conta daquela lagarta, mas é a natureza dela, ela precisa sair de lá sozinha. Por quê? Porque foi assim que Deus determinou. Daqui a pouco ela sai e se torna uma linda borboleta, e começa a voar, e começa a embelezar os nossos ares. Então nós estamos num processo de transformação e mudança. Então você tem que olhar para a tua vida e ver aquilo não como fim, mas como um começo de tudo. Você vai dizer assim: Deus tem um propósito, e esse propósito vai glorificar o seu nome. Tem coisas que nós podemos evitar. Vou repetir, tem coisas que nós podemos evitar. Eu não estou falando destas coisas, eu não estou falando daquilo que você provoca por desobediência. Eu não estou falando aqui necessariamente da consequência do pecado. Deus, Ele age até mesmo quando tropeçamos, quando caímos, quando fracassamos. Mas Deus não nos abandona. A palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que significa isso? Na hora que você peca, é a hora que você precisa ouvir da boca de Deus: eu te amo, mais do que nunca. Não porque você pecou, mas porque naquele momento você se quebrantou. Naquele momento você lembrou de Deus. Naquele momento você disse: eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não posso viver essa vida, não é para mim. Eu preciso ser uma nova criatura. Tem lugares onde a gente não se encaixa mais. Tem amigos que não dá mais para trazermos para a nossa intimidade. Tem coisas que fazíamos que são impróprias para nós agora. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então está na hora de você entender que Deus olha para a sua vida, Ele te ama, e Ele quer te socorrer, Ele quer te estender a mão, Ele quer te ajudar, Ele quer te tirar dessa situação. A palavra diz: e acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Você recebe uma palavra profética. Esta palavra profética, ela vai trazer uma revelação ao teu coração, para um propósito específico.
E Deus vai te capacitar pelo seu Espírito, através desta unção poderosa, para que você viva uma nova vida. Deus olha para o pobre e o chama de próspero. Deus olha para o doente e o chama de curado. Deus olha para o perdido e o chama de salvo. É assim que o céu nos enxerga, é assim que o céu nos vê. Este é o milagre da fé. É quando você, a partir de hoje, vai olhar para a tua situação e vai dizer: não sei como, não sei de que jeito, mas uma coisa eu sei: o Senhor está derramando sobre mim as suas bênçãos. Vou sair destas contas, destas dívidas, deste aperto, vou ter uma vida desafogada, quero pagar minhas contas pontualmente, porque Deus honra a intenção do seu coração, e eu quero, Senhor, ser um dizimista e um ofertante fiel na sua casa. Por quê? Porque isso vai quebrar toda a malignidade do inferno na tua vida. Porque se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você se desprenda dos seus problemas, dificuldades e lutas. O diabo quer te prender, e ele te prende na ignorância. A palavra diz assim, a respeito da ignorância, como que é o versículo que fala? O meu povo é destruído, o meu povo sofre, o meu povo é abatido, o meu povo perece pela falta de conhecimento. Então, quando você recebe essa palavra, você está entrando debaixo de uma unção. Vou repetir: quando você recebe esta palavra, você está entrando debaixo de uma unção. Existe um sacerdote aqui. Antes de mim existe o sumo sacerdote, aquele que é por você, que é o Senhor Jesus, aquele que intercede por você de dia e de noite diante do Senhor, pela sua vida. E eu quero te falar aqui, aquilo que você tem enfrentado, como algo financeiro, econômico e material, é muito pequeno para o céu, mas você precisa crer que Deus tem poder para te livrar desse laço maligno do diabo, que tira o teu sono, a tua fome, a tua paz, que rouba de você a sua vontade de viver. Deus é dono de todo ouro e de toda prata, e nós, como povo seu, precisamos orar e tomar posse daquilo que é nosso por herança, porque muitas vezes o crente é apático, a força que lhe resta é para reclamar, murmurar, choramingar e blasfemar. Mas você tem que ter fé para dizer: eu creio, Pai, no que foi liberado daquele altar, porque a palavra diz: crede em seus profetas e prosperareis. Você precisa saber o que é profecia que vem do Senhor, porque quando você agasalha esta palavra no teu coração, você não vai olhar para aquilo que o diabo está fazendo, mas para aquilo que Deus está por fazer. E Deus vai fazer porque Ele é fiel. Deus, Ele vai honrar a tua fé, a tua busca, a tua entrega, a tua doação e o teu sacrifício. Nós temos 3 ceias até o final do ano, e esta ceia é para nós a ceia da resistência, onde nós vamos nos colocar diante de tudo isso e dizer: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não aceito mais ser ferido por estas setas que são atiradas contra mim, e cada seta tem um objetivo. O diabo quer esfriar você espiritualmente, roubar a tua fé. Não permita que estas setas te atinjam. Mais do que nunca, a igreja de Jesus deve estar firmada na palavra, porque este Deus tem para o seu povo prosperidade, abundância, a unção da multiplicação. Aquela semente pequena que você planta na obra de Deus e coloca nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar. Mas só vai ver este milagre aquele que teme ao Senhor. Não é qualquer coisa que nós entregamos,
não é qualquer coisa que nós oferecemos. Quando você abre a palavra de Deus em Malaquias capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre todas as nações. Você vai determinar o tamanho da tua bênção, você vai determinar o tempo do teu deserto. O problema é que nós olhamos para a nossa limitação, e qual é a nossa desculpa sempre? Não posso, não tenho, não dá para fazer. E sabe quando é que o mar vermelho vai se abrir? Quando você tiver a iniciativa e a coragem de colocar o pé nas águas, e elas vão se dividir. E não é mérito nosso, é o milagre da fé que depositamos em Deus. Então Deus quer e Deus pode fazer algo de tremendo na sua vida. Deus, Ele tem poder para mudar aquilo que foi lhe dado como sentença. Deus tem poder para curar, Deus tem poder para sarar, Deus tem poder para reverter o quadro de morte, Deus tem poder para iniciar um novo tempo profético na tua vida, só depende do teu coração. Então é tempo da igreja se arrepender, da igreja se posicionar e compreender o que nós estamos fazendo aqui. A ceia, ela tem o poder investido nela de liberar sobre a nossa vida aquilo que o céu tem preparado para nós. Porque o mundo não ceia, aqueles que não temem a Deus não ceiam, aqueles que não confessam a Jesus Cristo não ceiam. Mas você está aqui, você foi chamado para se assentar à mesa. Você está aqui, você foi chamado para comer do pão e beber do vinho, comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Você tem uma aliança com o céu, você tem uma aliança com Ele. Não quebre esta aliança. Esta aliança vai te dar salvação, esta aliança vai te reconciliar, esta aliança vai te dar o perdão, esta aliança vai te abençoar de forma grande. A bênção será sem medida. Então não se apresente no dia de ceia como alguém condenado que Deus abomina. Se apresente como filho vai na casa da mãe, como filho vai na casa do pai. Pode ter aprontado todas, chega lá com aquela cara lavada e diz assim: mãe, eu vim para cá, pai, eu vim para cá, eu não tenho para onde ir. E o pai amoroso o recebe, a mãe amorosa o recebe. Lembra da parábola do filho pródigo? Não foi assim? É assim que Deus faz. Então, a partir de hoje você vai dizer: Senhor, eu quero cear, porque esta ceia vai me livrar do pecado, esta ceia vai mudar a minha sina, vai mudar toda sentença, toda condenação, toda maldição. Senhor, eu quero, me ajude a abandonar o pecado, porque eu de mim mesmo não consigo, é mais forte do que eu. Me ajude, Senhor. Não quero me apresentar diante de Ti contaminado. Então, neste momento onde todos nós ceamos, porque tem irmãos que dizem assim: pastor, eu não vou no culto de ceia, porque os irmãos ficam olhando para mim como se olhassem e dissessem: ele não pegou a ceia, tem pecado. Irmãos, ninguém está aqui para julgar ninguém. Ninguém pode usurpar o trono e o lugar do Senhor como reto juiz. Nós estamos aqui para amar o nosso irmão, e não é da tua conta se ele pega a ceia, se não pega, se toma ou não toma. É a hora que você se liga com o céu, é a hora que você se arrepende dos seus pecados, é a hora que você se conserta com Deus, é a hora que você se posiciona para o céu se colocar a teu favor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo
4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Preste atenção, você vai sair daqui hoje debaixo desta unção, que é a unção da resistência. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas você sabe o que está acontecendo. E a partir de agora eu quero te desafiar a não aceitar isso mais como você tem aceitado, como uma coisa normal. Porque existe uma guerra espiritual sendo travada no reino espiritual. E nós vamos nos unir como igreja e vamos quebrar toda malignidade no nosso meio. Portas serão abertas. Um novo tempo profético vai ter início na tua vida. Você vai testemunhar a respeito de grandes milagres na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, emocional, afetiva, profissional, no trabalho. Em nome de Jesus, você precisa romper. Não seja mais passivo, negligente, omisso. Chega uma hora que você tem que dizer: eu nasci para dar certo, eu nasci para vencer, eu nasci para conquistar. E o Deus que você serve, Ele derrama sobre a tua vida esta unção, que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Eu gostaria de pedir que os elementos entrassem, e nós vamos orar daqui a pouco, colocando diante de Deus a nossa vida. Deus quer que você viva o profético. Tira os olhos daquilo que o inimigo tem te mostrado e começa a olhar para aquilo que o céu tem preparado para você. Um Deus de amor tem para você nesta noite um milagre, e você vai viver o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quem pegou pode se colocar de pé, tá? Pacto pra selar, silêncio céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. Do amor, autor anunciou a vida e salvação, e tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Pai, nós te apresentamos os elementos e pedimos a tua bênção. Nós cremos que a partir de agora o pão passa a representar o corpo de Cristo e o vinho passa a representar o seu sangue. Nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos e agradecemos pela vitória da cruz, porque a morte não o deteve. Jesus morreu e ressuscitou, e reina
hoje e para sempre, em nosso meio. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Pode comer do pão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não tem problema, filho, fique em paz. Acontece com os melhores músicos. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Beba do cálice. Aleluia. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Vamos sentar só mais um segundo, por favor. Amados, esta ceia é a ceia da resistência. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, toda obra maligna do diabo tem que ser quebrada da nossa vida. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Neste momento eu gostaria que você que trouxe a sua oferta da ceia viesse aqui à frente. Eu estarei orando e ungindo vocês. Você que não pegou o envelope ainda para entregar a sua oferta, eu gostaria que você levantasse a mão, balançasse, para que as pessoas possam ver, senão elas não vão te enxergar. Balança a mão aí, até alguém ir até você. Tem lá a Rose, a Meire. Se você quer fazer a sua oferta na maquininha, é só pedir. Nós estamos aqui com 2 maquininhas. Você que quer fazer o seu Pix agora, você pode fazer o seu Pix. O CNPJ da nossa igreja é a chave, é o nosso Pix, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Levanta a mão, pede aí por favor a caneta, pede o envelope. Eu gostaria que você viesse à frente, que você trouxesse a sua oferta. Fica aqui na frente, que nós vamos orar por vocês. Nós vamos abençoar a vida de vocês. Esse momento é um momento profético, é um momento especial, é um momento de liberação. Nós vamos orar para que o Senhor possa te revestir, para que o Senhor possa te abençoar, para que o Senhor possa mudar a tua história, para que o Senhor possa fazer aquilo que para nós humanamente é muitas vezes impossível. Ele tem o poder de fazer. Você que não trouxe, mas vai entregar depois. Você que não trouxe hoje, mas vai fazer amanhã. Amanhã é o dia de pagarmos todas as contas da nossa igreja. Amanhã é dia 11. Amanhã é dia 10. Então é o dia de pagarmos todas as nossas contas. Os valores são altos, mas nós cremos que Deus tem cuidado de vocês e vocês têm cuidado das coisas de Deus. Amém?
Esta obra é uma obra que tem sido sustentada pelo amor dos irmãos, pela oferta voluntária, pelos seus dízimos, pelas sementes plantadas aqui. E Deus tem honrado tanto vocês, abençoado tanto vocês, feito tantas coisas lindas na vida de vocês. E eu agradeço muito a Deus. Então, independente de você ter trazido o envelope hoje ou não, você pode vir à frente para a gente orar e abençoar você. Mas amanhã até às 18 horas, nós precisamos da sua oferta. E nós cremos que Deus é um Deus supridor, um Deus abençoador. Ele tem nos abençoado durante mais de 7 anos. E nós sabemos que Ele é fiel. Amém? Eu gostaria que você levantasse a sua mão para receber aquilo que do altar será liberado. A igreja pode ficar em pé também, pode receber também. Ali a Patrícia Osita que está ali. Ô querida, oi, tudo bem? Deus abençoe. Em nome de Jesus, fique de pé também, você que está na igreja, na nave da igreja. Pai, eu quero te apresentar este povo, tanto aqueles que aqui estão na frente, como aqueles que estão em seus lugares. O Senhor conhece a nossa vida, a nossa realidade. O Senhor sabe por tudo aquilo que temos passado. O Senhor sabe aquilo que tem nos oprimido. O Senhor sabe o que é que o inferno tem feito para tentar roubar de nós a nossa fé e nos esfriar espiritualmente. Mas, Senhor, uma palavra é liberada por inspiração do Teu Espírito nesta noite. Em nome de Jesus, alcance este irmão, alcance esta irmã, alcance este que está com o coração duvidoso, alcança esta pessoa que tem perdido o seu amor, a sua paixão e o seu cuidado por esta obra. Olha, Senhor, por aqueles que estão se desviando do seu propósito, porque nós estamos vivendo a partir de hoje até a próxima ceia, um mês de resistência, e nós vamos resistir a tudo aquilo que o inimigo quer fazer, a tudo aquilo que o inimigo planeja contra o teu povo. Nós queremos, Senhor, ministrar que toda malignidade vai cair por terra. Em nome de Jesus, nós vivemos a cada dia que passa mais unidos na tua presença. A tua palavra diz que todos aqueles que foram por ti plantados permanecem. Em nome de Jesus. Olha, Senhor, para esta pessoa que está fazendo a oferta da viúva pobre. Olha para esta pessoa que está entregando, Senhor, da sua abastança. Olha para esta pessoa, Senhor, que pela fé está entregando algo que ela não pode entregar. Olha, Senhor, muda a realidade financeira, econômica e material desta pessoa. E nós sabemos que esta oferta não apenas abençoa no natural, o espiritual também é liberado. Os sonhos, os propósitos, os objetivos, as metas. Em nome de Jesus, Pai, olha para os teus filhos, libera da tua bênção. Abençoe, Senhor, aqueles que estão desempregados. Abra a porta da oportunidade antes do final do ano, em nome de Jesus, e que as pessoas saibam que o Senhor teve poder para fazer isso. Libera, Senhor, em nome de Jesus, a promoção, o aumento salarial. Libera, Senhor, em nome de Jesus, esta demanda na justiça, este processo, Senhor, que está perdido entre tantos outros. Libera, Senhor, em nome de Jesus, esta pensão, esta aposentadoria, esta indenização, em nome de Jesus. Libera, Senhor, este dinheiro que foi emprestado há muito tempo e a pessoa não paga. Libera, Senhor, o negócio que foi feito e a pessoa não honrou este compromisso. Em nome de Jesus, abençoe os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que trabalham por conta. Libera, Senhor, a tua bênção sobre aqueles que puderam e aqueles que não puderam, aqueles que quiseram e aqueles que não quiseram. Em nome de Jesus, honra o teu povo, honra a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento o Wellington e a Vanessa.
Aquieta o vosso coração, porque o que Deus tem preparado para vocês já está a caminho. Confia e receba. Corre, caia, balabarrachori, andalabaçu. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção seja sobre todos eles. Em nome de Jesus, sobre os irmãos que estão em suas casas. Abençoe, Pai, todos que participam desta corrente de fé e desse momento profético. Em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, assim seja, assim será. Eu vou estar ungindo vocês. Poderoso, grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar. A espera acabou, é hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar. A espera acabou, é hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi
sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chega ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida a prioridade do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua fé em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Senhor, abençoamos cada pedido de oração, cada projeto de vida. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão adoentados. Em especial, oramos pela Beth, para que o Senhor possa curá-la e tirá-la deste leito de UTI. Em nome de Jesus, Pai, desperta Beth, que ela possa recobrar os seus sentidos, que ela possa, Senhor, se levantar deste leito em nome de Jesus. Tu tens poder, Senhor, para curar a Beth deste AVC hemorrágico, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos ali, protegendo, guardando e livrando a sua vida. Opera o milagre, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, aqueles que estão orando, pedindo por algum milagre, alguma doença, alguma enfermidade, a sua cura. O Senhor é o Deus que ouve. Abençoe aqueles que estão conosco também na internet e que neste momento se unem a nós nesta corrente de fé, em nome de Jesus. Amém? Que a graça bendita de Deus possa se manifestar na sua vida e que o seu poder possa mudar a sua vida, que a sua casa seja abençoada, que o seu trabalho seja próspero e que você possa receber de Deus tudo aquilo que o céu tem preparado para você. Uma semana de vitória, de conquista, restituição e de bênção. Que a graça bendita do Pai seja sobre você. Vai na paz e que Deus te abençoe.